Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos de Justiça, que apresenta daqui para frente algumas novidades para você, que tem nos acompanhado, aprendido um pouco mais sobre esses temas do direito. Hoje nós temos 2 convidados muito especiais e trataremos um pouco sobre a importância da APA-Magis. Talvez você tenha escutado essa expressão e ainda não saiba o que significa, mas é uma instituição de grande porte na nossa sociedade, presidida pelo Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, que é juiz de direito, é o presidente atual, ex-presidente do IPAM, que é o Instituto Paulista de Magistrados, o nosso parceiro do programa e mestre de Direito do Estado. Seja muito bem-vindo, doutor Jaime. Obrigado, eu agradeço o convite, agradeço a Unisa e quero agradecer mais uma vez ao IPAM por permitir essa participação nesse programa que já é um sucesso há algum tempo. Obrigada. A Universidade de Santo Amaro, com este convênio junto ao IPAM e esta parceria, tem a oportunidade de ter a presença aqui da doutora Viviane Maldonado, juíza de Direito do Fórum Regional de Santo Amaro e que é a representante do IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer contar com essa possibilidade de conversarmos aqui sobre esses temas tão relevantes. Seja bem-vindo, doutor Jaime. Obrigado. Ok, e a partir de hoje, então, nós queremos compreender um pouco mais sobre a APA-Magis. Mas antes, doutor Jaime, considerando que nós temos a oportunidade de ter a presença de 2 juízes aqui no nosso programa, é possível o senhor comentar um pouco para a nossa sociedade do papel do Poder Judiciário na nossa sociedade, como isso funciona, considerando o momento atual que nós nos encontramos? Claro. O Poder Judiciário, todos sabem, é uma caixa de ressonância das angústias sociais, dos problemas da sociedade. O povo, quando não tem mais onde recorrer ou quando não consegue solucionar seus problemas, seus litígios, seus conflitos, ele recorre ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, portanto, desempenha um papel de extrema relevância social porque ele acaba trabalhando num conceito aí de pacificação, de paz social, ainda que tenha que, num determinado momento, dar uma decisão, dar uma sentença, e que essa sentença até desagrade uma das partes, o fato é que, num determinado momento, os problemas têm que se resolver. Nós temos que colocar um fim nas questões e esse papel o judiciário faz. Se bem que hoje nós já avançamos bastante e nós estamos hoje trabalhando com as ideias da conciliação, da mediação, que são projetos que nasceram no próprio judiciário e que trabalham outros conceitos de solução dos conflitos, por meio das próprias partes, delas encontrarem uma solução, ainda que intermediada ou por conciliadores, mediadores e até mesmo pelo judiciário. Não sendo possível isso, aí vem o Poder Judiciário, então, e impõe uma decisão de acordo, lógico, com as leis do país, com leis que foram aprovadas e debatidas no parlamento. Sabe, doutor Jaime, tem havido na sociedade uma certa conscientização de um tratamento mais humanitário em relação às pessoas. Como quem nos escuta pode compreender que o Poder Judiciário também tem um tratamento humanizado, ou seja, que a sociedade não precisa temer quando nós falamos em processo, em juiz, até esse instrumento de conciliação é uma forma de aproximar a sociedade. O Judiciário em si, atualmente, tem essa consciência de humanização, é possível que quem nos escuta tenha a fé, a confiança de que ao se aproximar será atendido à efetividade neste tratamento? Sim, tanto tem essa preocupação que recentemente o atual corregedor do Poder Judiciário, o desembargador Hamilton Acre, lançou um projeto sobre a cordialidade. Fez uma apresentação lá no próprio tribunal e esse projeto busca justamente alertar as pessoas, seja aquele que procura o judiciário, o servidor e o próprio juiz, da importância da cordialidade no tratamento das pessoas. Então, o judiciário também está se preocupando com isso e quer efetivamente melhorar a relação que tem com a sociedade, com seus próprios servidores, não é? E os juízes também. Então, todos esses projetos que nós acabei de me referir na mediação, conciliação, a cordialidade, tudo isso corresponde a um momento atual da sociedade brasileira que vive buscando efetivamente outras soluções, outra maneira de relacionamento. Essas ideias de fraternidade, essas ideias de cordialidade
são ideias que devem permear não apenas o judiciário, mas todas as nossas relações. E o judiciário, como integrante dessa sociedade, também está preocupado com isso. Costuma-se dizer normalmente que a justiça é só para os ricos e que é muito complicado que o cidadão comum tenha acesso. Eu acho que seria uma boa oportunidade do senhor esclarecer os meios pelos quais as pessoas de menor capacidade financeira possam efetivamente buscar o judiciário para resolver uma questão sua, pessoal. Então nós temos, a doutora Viviane acaba de lembrar, além dessas situações aí que eu acabei de me referir, nós temos também instrumentos como juizados especiais que permitem às pessoas procurar o judiciário, até mesmo sem assistência de advogado, em determinadas situações. Eu sei que esse programa, inclusive, já tratou dessa temática que é o juizado. Então, o judiciário, de maneira geral, ele acolhe todo tipo de demanda. Não é? É bem verdade que hoje, infelizmente, as grandes instituições, bancos e o próprio governo atolou o judiciário de processos. E isso prejudica quem? Prejudica o cidadão comum, aquele que quer ver o seu processo rapidamente solucionado e acaba não conseguindo, porque o judiciário tem um volume absurdo e extraordinário de processos, impedindo, evidentemente, que com a estrutura atual, com o número de juízes atual, com o número de servidores atual, ele consiga dar vazão a esse volume de processo. Mas o judiciário é para todos e eu acredito, pela experiência que eu tenho aqui dentro do Judiciário de São Paulo, que nós temos uma imagem muito boa perante a sociedade, nós temos o respeito da comunidade, a despeito de todas as nossas deficiências e dificuldades. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a questão do Poder Judiciário e o papel da APAMAGES dentro da nossa sociedade. Nós iremos para um rápido intervalo, mas eu vou deixar a pergunta aqui, doutor Jaime, porque o senhor tocou no ponto crucial do Poder Judiciário. O senhor falou da cordialidade. Eu penso que é importante nós falarmos para a sociedade sobre a paciência. Afinal, os processos realmente, eles devem ser céleres, mas na realidade, muitos deles são demorados. Poderíamos comentar um pouquinho sobre isso no próximo bloco? Claro. Então, logo mais, nós retornaremos contando com a sua presença para acompanhar o nosso programa. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para estar, além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre dos riscos, já deixa a gente, os pais, já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos de volta neste programa Diálogos de Justiça, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro.
Hoje, com a presença do Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, o presidente da Pamages, e com a doutora Viviane Maldonado, representando o nosso IPA. Então, continuando na temática, no último bloco nós estávamos conversando sobre a importância da paciência. Diga um pouquinho para quem nos escuta, Dr. Jaime, se é importante a paciência na procura do Poder Judiciário para a solução dos conflitos. Afinal, muitos dos processos que deveriam ser céleres demoram bastante. Como isso funciona? É verdade, demora, o Judiciário tem essa dificuldade e isso vem do volume de processo. O que aconteceu é que de 1988 para cá, depois dessa reforma constitucional, da nova Constituição, quando terminamos o regime de ditadura, nós passamos para a era dos direitos. Então veio uma Constituição cidadã, que foi chamada de Constituição Cidadã, trazendo para a sociedade a consciência e a necessidade de defender seus direitos. E isso, evidentemente, gerou uma demanda de massa. Nós temos, portanto, um judiciário extremamente absorvido em volume de processo insuperável. O que nós temos, a estrutura, não dá vazão, por mais que você trabalhe, por mais que você faça. Eu posso dizer, porque esses são dados do CNJ, das estatísticas oficiais, o Judiciário de São Paulo é um dos judiciários que mais produz sentenças, que mais produz decisões, que mais julga, é o maior aí, até pelo tamanho do Estado, e mesmo assim não consegue dar a vazão necessária, no sentido de que o que entra naquele ano você não consegue fazer sair o mesmo volume. Então, a tendência é aumentar. E daí que vem surgindo essas várias alternativas para solucionar conflitos, que não passem necessariamente por isso, mas evidentemente com o sistema processual que nós temos, com o sistema recursal que nós temos, com esse número de instâncias, fica muito difícil, porque a ideia de justiça, a ideia inicial, talvez primária, e dentro de conceitos básicos de você ter direito a um recurso, deveria ocorrer o quê? Proposta a ação, quer dizer, o cidadão procura o judiciário, faz a sua reclamação, faz o seu pedido, isso deveria ter uma tramitação bastante célere, em seguida o juiz daria uma sentença, vai ouvir a outra parte, então se respeita aquela necessário contraditório, quer dizer, um reclama, o outro se manifesta sobre aquilo, na sequência o juiz decidiria, e disso haveria um recurso para ser revista a matéria pelo tribunal. Ocorre que no Brasil é diferente, que de cada decisão, de cada movimento do processo, praticamente cabe um recurso. Isso vai gerando uma infinidade de processos. E depois da decisão do tribunal, nós temos ainda hoje no nosso sistema o Superior Tribunal de Justiça, que então temos um terceiro recurso, aí, uma terceira instância. E depois do Superior Tribunal de Justiça, ainda se consegue, em inúmeros casos, levar a questão para decidir no Supremo Tribunal Federal, uma quarta instância. Depois disso tudo, começa uma fase de execução onde se repete tudo isso. Então, o sistema efetivamente não é inteligente, isso precisa ser revisto, nós vamos ter que enfrentar cedo ou tarde essa situação, e a associação está querendo se envolver nesse debate. Nós temos já no Congresso Nacional projetos de lei, projetos de emenda constitucional, quer dizer, emendas à Constituição, que visam exatamente a modificar esse quadro, mas cuja tramitação é também dificultosa, porque a sociedade precisa querer isso. E dentro dessa perspectiva, com relação aos recursos, o senhor considera que a solução seria a eliminação de alguns recursos ou a possibilidade de que uma decisão de primeira instância pudesse já efetivamente causar algum efeito positivo para aquele que ganhou? Qual seria mais ou menos o mecanismo de abordagem para uma melhora do sistema processual, especificamente recursal como um todo? Eu acho que você tem que valorizar a decisão judicial, desde o primeiro grau. Hoje, a estrutura do judiciário, a primeira instância é uma mera instância de passagem, porque todas as decisões estão submetidas aos mais variados recursos. O próprio tribunal hoje, que é o segundo grau nos estados, são tribunais de passagem também. O tribunal é também um tribunal de passagem, porque todas as questões estão sendo resolvidas praticamente no Superior Tribunal de Justiça, que é essa terceira instância, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Se não modificar essa situação, se você não valorizar o juiz de primeiro grau, o CNJ está com um programa de valorização da primeira instância. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, e lá nessa audiência pública eu defendi exatamente essa questão. Primeiro, precisa definir que judiciário nós queremos, porque não há valorização de juiz de primeiro grau que não passe pela valorização da decisão dele.
Se a decisão dele não tem valor algum, se a decisão que o juiz de primeiro grau profere, que é o juiz que está em contato direto com a população, aquele juiz que faz audiência, que ouve as partes, que é o juiz que está, portanto, na linha de frente, se a decisão dele não tem valor algum, porque ela fica sujeita a inúmeros recursos, então você nunca vai valorizar essa instância. Não é apenas uma valorização de profissional. Você só valoriza o profissional se a decisão dele tiver algum valor. E é isso que nós estamos defendendo. Neste contexto, a APAMAGES também tem este papel, Associação Paulista de Magistrados do Estado de São Paulo, de valorizar o juiz? Sim, uma das preocupações, por isso até participei dessa audiência pública, foi a convite do CNJ, nós fomos habilitados a participar, porque nós estamos tentando trazer a discussão a respeito do próprio Pacto Federativo, da ideia de federação, ou seja, os estados precisam se valorizar, estados e municípios, né, dentro do nosso conceito da formação do nosso estado. E valorizar o estado é valorizar a justiça do estado, a justiça estadual. E a APAMAGES quer exatamente fazer isso, colocar em discussão a importância de se valorizar a justiça dos estados para que os juízes estaduais tenham efetivamente o poder de decidir as questões. Essa decisão dele tem que valer, pelo menos, até que a matéria toda seja reexaminada pelo tribunal. Então nós vamos desenvolver projetos dentro da associação, estamos montando uma estrutura hoje de levantar todas as emendas que estão no Congresso, os projetos de lei, para trazer a discussão dentro do Estado com a sociedade civil, num programa como esse que nós estamos fazendo, que é chamando a atenção de quem nos ouve, de quem nos assiste, para a importância desses temas. Neste programa, nós estamos compreendendo um pouquinho mais sobre o Poder Judiciário e o papel da APAMAGES. Iremos para um rápido intervalo. Fique ligado e esperamos você. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para estar, além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A gente já ficar livre dos riscos, já deixa os pais já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, produzido pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados. Hoje conversando com o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, e o senhor estava comentando um pouco sobre a questão da APAMAGES, e eu aproveito para perguntar, na realidade, Dr. Jaime, qual é o papel específico da APAMAGES na sociedade de São Paulo? Então, desde que nós assumimos, em janeiro agora, começamos a nos envolver com diversas questões diretamente relacionadas à sociedade.
Em primeiro lugar, tudo aquilo que diz respeito ao judiciário, de modo geral, de uma maneira ou de outra, atinge a sociedade. Então, quando um novo projeto de lei é aprovado, quando uma lei, portanto, vem a público e passa a valer no meio da sociedade, essa lei, num determinado momento, vai ser aplicada pelo judiciário, vai ter que ser examinada pelo judiciário diante de um caso concreto, diante de um conflito. Então, nós entendemos que devemos, desde o início da fase de elaboração dos projetos, numa discussão com o parlamento, para discutir e verificar a melhor maneira de se aprovar, de modificar esse projeto, porque nós que aplicamos a lei sabemos das dificuldades que aquela lei que aquele projeto de lei pode surgir quando tiver de ser aplicado. Então nós queremos o envolvimento da associação nessa discussão. Numa outra ponta, nós queremos a APAMAGES envolvida com a sociedade em discussões dos mais variados temas. Por exemplo, a Associação dos Magistrados Brasileiros já desenvolveu há algum tempo um projeto chamado Cidadania e Justiça se aprende na escola. Esse projeto já tem muitos anos e vários juízes ainda aplicam esse projeto na sua comunidade, que são cartilhas, e cada juiz também acaba criando novas situações para aplicar. O que é essa cartilha? Ela quer explicar o que o juiz faz, o papel do judiciário, para que as pessoas entendam e, entendendo melhor, procurem e procurando compreendam também como o judiciário funciona, né, para que a insatisfação, se ela ocorrer com relação à decisão, ela pelo menos seja compreendida de acordo com uma estrutura de Estado, com uma ideia de Estado, que o juiz tem que agir daquela forma em determinadas situações. Há um outro projeto chamado Eleições Limpas, que esse ano volta à tona. Todo ano eleitoral, a Associação dos Magistrados Brasileiros, ela também trabalha com essa ideia de chamar a atenção do eleitor para a importância de um voto consciente. Basicamente é isso. A APAMAGES também vai trabalhar com este projeto. Então, o eleitor precisa ter consciência de que o deputado, o parlamentar, o governador que ele escolher para os próximos 4 anos é que vai ser responsável pelas políticas do país. O deputado é o que vai ser responsável pela elaboração das leis. E uma boa lei faz toda a diferença, né? Então, a APAMAGES vai, e já está fazendo isso, um período que nós assumimos, já está montando e discutindo com a sociedade, procurando também espaços junto à sociedade civil, à imprensa. Nós queremos discutir por artigos, programas de televisão, programas de rádio, tudo aquilo que foi importante para a sociedade. Os magistrados estarão discutindo porque fazem parte dessa mesma sociedade. Existe aquele conceito de que normalmente o juiz é uma pessoa que fica fechada no seu gabinete, muitas vezes vestindo a sua toga e que é inacessível. Eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre o empenho da associação e qual a posição da APAMAGES com relação a esse envolvimento do juiz diretamente com as causas sociais e de que forma a sociedade pode e deve receber o juiz nesse contraponto quando há algum envolvimento direto fora do ambiente do tribunal ou do fórum na cidade do interior? Então, a minha visão é de que isso é fundamental, é importante, o juiz tem esse papel, é importante que o faça porque ele é uma referência na sociedade, especialmente em cidades menores, tirando os grandes centros. O juiz, aquela cidade que só tem um juiz, ou 2 juízes, 3 juízes, eles são referências na cidade e podem ajudar muito na evolução daquela comunidade, no progresso da comunidade, sem se achar melhor do que ninguém, mas com a experiência que ele tem, com o que ele traz, com a bagagem que ele traz da vida, do que acontece dentro do fórum, ele pode ajudar a diminuir esses conflitos. Então ele tem um papel muito importante na área da infância e juventude, hoje com as varas de violência doméstica, nas varas de família, com a conciliação, com a mediação. Então o juiz tem um papel muito importante na sociedade. E eu particularmente defendo, sempre entendi que o juiz tem que ter contato com a população, tem que ter contato com o povo, deve receber as partes, deve receber advogados. Eu acho que isso faz parte da nossa função, faz parte do exercício, da ideia de uma função pública e é importante que ele seja
e hoje até o Supremo Tribunal tem trabalhado com audiências públicas em determinados temas, em temas relevantes, ou seja, o que é audiência pública? É ouvir a sociedade. O que a sociedade pensa para que o juiz possa formar o seu convencimento de acordo, lógico, com o sistema, com leis que amparam esse conhecimento, mas sabendo da ressonância que vai ter no meio social. Estamos quase encerrando o nosso programa, mas antes deste encerramento, eu deixo aqui 2 questões para o senhor colaborar conosco, doutor Jaime. A primeira é, quem são os associados da APAMAGES, para que as pessoas saibam, e qual é o seu recado para a sociedade, no tocante à motivação, representando a APAMAGES, dando aí, o senhor apresenta uma nova perspectiva para nós em relação ao Poder Judiciário, da atuação do juiz. Então, qual é o seu recado de motivação e esperança? Os associados da APAMAGES são juízes estaduais, são juízes do Estado de São Paulo. O recado que nós passamos nesse instante, aqui a pedido da nossa entrevistadora, é de que a sociedade deve confiar nos juízes de São Paulo, deve acreditar, estão todos imbuídos das melhores intenções, estão trabalhando muito para que esse poder corresponda às expectativas da sociedade, para que melhore, estão todos envolvidos nas melhorias do judiciário, e a associação que representa esse número, esses associados, esses juízes todos do Estado de São Paulo, vai trabalhar para mostrar à sociedade todo esse trabalho, todo o valor da magistratura de São Paulo e a preocupação que eles têm por uma sociedade melhor, mais justa e mais solidária. Doutor Jaime, obrigada da sua participação. O Diálogo de Justiça deseja sucesso no decorrer da sua gestão como presidente. É um privilégio tê-lo conosco e nós lhe esperamos em programas futuros. Obrigado, eu que agradeço ao IPAM, doutora Viviane, e essa oportunidade de falar um pouco da APAMAGES e da magistratura de São Paulo. Doutora Viviane, em nome da Unisa, nós agradecemos a parceria junto com o IPAM. Muito obrigada, é sempre um prazer, como eu já disse no início do programa, e contamos com o Dr. Jaime para ir ao longo do ano trazendo as novidades, os novos projetos que já estão em elaboração. Poder Judiciário mais próximo de você, hoje com a colaboração do Dr. Jaime e da doutora Viviane. Esperamos a sua presença e que você continue acompanhando os nossos programas.